Se você tá aqui por causa do título do vídeo, já se inscreve no canal, porque eu tenho vários vídeos que nem esse aqui. Finalmente, o vídeo mais aclamado da série dos oráculos. E eu deixei por último por causa de um motivo, né? É o jogo mais popular de adivinhações do futuro que existe atualmente, muito por causa da cultura pop, que fez vários filmes de terror, como O Exorcismo e Atividade Paranormal, ou Ouija, né? Sobrenatural e vários outros filmes aí de terror que envolvem espíritos. Tem esse pequeno tabuleiro que vamos falar hoje. E esse roteiro foi escrito pela pesquisa do pesquisador Robert Munsch em 1992, que ele resolveu ver da onde veio esse jogo demoníaco. Bom, antes de começar a falar sobre o jogo em si, vamos nos situar na época em que ele surgiu. Tinha a Guerra Fria lá nos Estados Unidos, estava tendo uma época de grande repressão, a morte era muito presente no século XIX, lá em 1800 e pouquinho. Era onde as mulheres tinham muitos filhos, então metade deles morria já. A vida era tipo 50, vivia até os 50 anos. E então as pessoas elas estavam convivendo com a morte, onde muitos dos funerais eram feitos na sua própria sala. Então era uma coisa meio que normalizada naquela época, porque não era que nem hoje. Tipo, já pensou fazer o funeral na sua sala? Posso que você não se imagina fazendo isso, mas naquela época era super normal conviver com a morte. E foi em 1848 que duas mulheres conhecidas como as Irmãs Fox ficaram conhecidas por interpretar espíritos. O que significa? Elas acreditavam que elas conseguiam respostas dos espíritos das almas combatidas na porta. O que significa? Elas conseguiam obter respostas de sim ou não, de vidas que acabaram de passar para o outro lado. E aquilo foi socialmente aceito. Na verdade, foi compatível com o dogma cristão. Ou seja, você querer contactar os mortos não era nada de errado. Tanto que a esposa de Lincoln, sim, do presidente dos Estados Unidos, ela tentou fazer uma reunião espírita lá na casa dela para conversar com o filho dela de 11 anos que tinha acabado de falecer por causa da febre de 1862. Então era uma coisa assim que o espiritismo estava muito em alta nessa época nos Estados Unidos, onde as pessoas elas tinham ânsia de saber o que aconteceu com seus entes, porque eles morriam muito cedo, a vida era muito frágil. Então eles normatizaram essa coisa de falar com o espírito. Então, isso só piorou depois que quando chegou a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, muitos mortos. Então, bom, vocês sabem no que isso vai chegar, né? Então, não se sabe muito bem a origem de como surgiu o tabuleiro em si. Como esse que a gente está vendo aqui, que o primeiro protótipo dele é o original, que seria com o alfabeto. Mas se sabe que em 1890 a 1891 nasceu uma empresa chamada Kennedy Novelty Company. E ela foi a primeira fábrica a projetar o tabuleiro da Ouija, que consiste no alfabeto, no 0 ao 9, sim e não, e também no adeus. A gente não sabe de onde veio esse design, mas que surgiu com o pessoal que fundou essa empresa. E quando eu falo pessoal, é porque esse Kennedy e mais 3 sócios, que eram 4 acionistas, que resolveram fazer isso acontecer. Porque nessas mesas espíritas eles estavam tentando fazer de tudo: o jogo do compasso, o jogo do copo, o jogo da forca. Eles estavam tentando contratar espíritos de todas as formas. E como as Irmãs Fox ficaram mundialmente conhecidas por interpretar o sim ou não pelas batidas da porta, por que não um tabuleiro que já te daria tudo aí mastigado pelas vibrações desses espíritos? É engraçado que Charles Kennedy, que é o fundador da empresa que fabricava os
os tabuleiros da Ouija, ele dizia assim que naquela época eles não sabiam que eles estavam abrindo as portas do inferno e que não soava daquele jeito, já que todo mundo queria contactar os mortos porque eles estariam fazendo alguma coisa errada, né? E aí vem do Ouija, da onde vem essa palavra? Bom, alguns falam que vem do francês e do alemão, ouí e já. Porém, existe uma história de que a cunhada de Bond, que era um dos acionistas, né, lá da empresa de Kennedy, ela tinha usado o tabuleiro e perguntado para ele, já com a sua equipe, né, todo mundo colocaria os dedinhos ali e ele iria guiar para qual seria o nome. E o nome soletrado foi Ouija, então ele ficou com esse nome. E esse Ouija significava boa sorte. Sugestivo, não? Então Bond, que era um dos acionistas e também advogado, ele foi com o Peters, que era outro acionista, para patentear esse jogo. Eles queriam vender para todos os lugares, porém eles precisavam patentear esse jogo para vender nas lojinhas dos mercados, né? Então, esse grande cara da patente, ele falou assim: eu só aprovo o jogo se você soletrar o meu sobrenome. E ele não tinha dito o sobrenome dele. E o jogo soletrou certo, por incrível que pareça. Porém, muita gente acha que o Bond já sabia o sobrenome dele porque ele era advogado, influente, e ele teria ido lá já sem conhecer o sobrenome do cara, seria meio estúpido. Porém, né, já fica aí outro pontinho aí pro jogo. E eu nem preciso falar que o jogo foi um sucesso. O jogo também, ele era vendido em madeira e ele tinha um pedestalzinho que era em formato de um triângulo com um furo no meio. Quem assistiu Coraline, o filmezinho da Coraline, sabe que aquele furo era pra você enxergar o outro mundo. E é assim que ele foi feito também. Ele foi indicado pela cunhada do Bond. Então ele vinha lá o guiador e o tabuleiro. E ele foi um sucesso, claramente. Muitas pessoas jogavam mais como um joguinho de tabuleiro, como uma batalha naval. Eles jogavam para se divertir em casa, para fazer brincadeiras com a família. Então ele era um jogo de diversão, de distração. Ele não era só um jogo místico. Claro que tinha algumas pessoas que levavam pro místico, acende umas velas lá. Porém, esse daí não era o principal pessoal que comprava, né? Eles compravam mais para brincar mesmo. E aquele jogo se popularizou extremamente rápido nos Estados Unidos. Tanto que a Kennedy, ela passou de uma fábrica em Baltimore, passou para Nova York, passou para Califórnia, passou para até Londres. Então estava sendo um sucesso total. Porém, em 1892, Kennedy, o dono da empresa, e Bond, eles saíram, eles deram fora. E aquela coisa, né? O poder muda as pessoas, eles estavam tendo pensamentos diferentes, então eles saíram da empresa. Então ficou William Found, ele era um dos acionistas majoritários e ele comprou a parte deles, então ele ficou sendo responsável lá pelas Kennedy Company. William Found também seria um dos criadores do Conselho. O Conselho era o pessoal lá que fazia as sessões ou Ouija para ter respostas, sabe? Como o nome, como o que eles deviam fazer, eles tinham essas sessões. Então, ele teria sido o criador. Porém, nunca ninguém confirmou, ele mesmo nunca confirmou. Bom, depois da sua morte, o New York Times afirmou isso, mas deixa quieto.